Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Santo André pela Copa do Mundo, chamada Campeonato Paulista. Um jogo que não era decisivo, o São Paulo já está praticamente classificado, mas é legal para o moral, é legal para a sequência, 6 jogos seguidos em que o São Paulo vai ganhando e o jogo acontece de hora em hora, é muito louco, é muito difícil de acompanhar. Para quem estava com saudades, tá aí o São Paulo de novo. Jogou anteontem, vai jogar depois de amanhã, e vai jogar depois de amanhã, aquela loucura, aquela maluquice, mas é o São Paulo do Crespo. São Paulo do Crespo que traz muita empolgação para todos os torcedores, o que é normal, natural, é muito legal ver o trabalho do Crespo, porque é um cara que varia muito. Hoje ele testou variações também no campo, e esse é o campeonato para fazer isso, pelo menos testar variações para quando a gente for enfrentar adversários diferentes. A gente tem uma coisa que São Paulo não tinha nos últimos anos: repertório. São Paulo montou um elenco no ano passado muito ruim no sentido de não ter reservas, então o time ficava ali limitado, e esse ano fez um trabalho nessa temporada de refinamento, de melhorar ali os jogadores, de fazer uma leitura adequada, de contratar jogadores em posições que estavam carentes e também ter aí um trabalho de base, né? Alguns jogadores que estão subindo. E aí o Crespo está fazendo toda essa loucura. A internet inteira está explodindo, porque tá todo mundo falando o Daniel Alves na ala, e aí tem aquela briga da galera que fala que o Daniel Alves só está jogando agora, e da galera que fala que o Daniel Alves já estava jogando antes, bem no meio de campo, porque o Daniel Alves é um craque, no meio, na ala. E aí, assim, para essa briga toda, eu só tenho uma declaração a fazer: o Crespo vai utilizar o Daniel Alves quando ele precisar, onde ele precisar. Então, quando ele precisar no meio, o Daniel Alves vai jogar no meio e vai render. Quando ele precisar na ala, como é o caso agora, ele vai jogar na ala e vai render. É um jogador extremamente inteligente, um jogador que tem muita capacidade, muita entrega, muita liderança. Fez um partidaço, um passe incrível. O Volpi fez 3 épicas defesas, 2 delas muito bonitas. Não eram defesas ultra complicadas nem nada, mas defesas que a gente espera que o goleiro faça, e 2 plasticamente muito bonitas. Eu fiquei muito feliz de ver o Volpi ali fazendo uma atuação. Tudo bem, não é um jogo que vale muito. Uma acho que nem estava valendo, porque eu ia estar impedido. Então ele só fez a defesa para não ter a polêmica do VAR. Mas o Rojas, o recuperado Rojas, correu muito. Teve até um seguidor no Twitter que falou: me lembrou o Mário Tilico. Eu falei: querido, Mário Tilico, a coisa mais próxima que lembra é o The Flash, ou a série ou o filme, é o mais perto. Mas o Rojas correu muito, correu lá seus 50, 60 metros, tomou a bola na defesa, foi sozinho, falou: não quero a participação de vocês, eu fiquei 2 anos parado, 2 anos, então eu vou pegar a bola aqui sozinho, e eu vou sozinho e vou fazer o gol. É isso, vocês não me enchem o saco. Foi isso que o Rojas fez. Eu estou muito feliz. Enfim, Gabriel Perecini, o que você achou do jogo depois dessa enorme introdução? Ah, não, tem que comentar essa introdução, né? Muito boa. Primeiro, uma injustiça da sua parte, que o São Paulo não jogou anteontem. Anteontem só voltou de Lima, só. Só voltou, Então, mas não teve falar. jogo. Não seja injusto. O São Paulo está jogando aí com um vasto espaço de tempo entre as partidas. Mas essa agora do Crespo com o Daniel Alves foi muito boa, né? Para quem assistia o Mundo Canibal dos irmãos Piologo, era muito divertido, que eles ficavam: o próximo vídeo vai sair quando eu quiser, e acabava o vídeo, e problema de quem estava assistindo. Foi o que você fez: o Crespo vai usar o Daniel Alves onde ele quiser, na hora que ele achar melhor. Não resolveu nada, não respondeu nada. Muito boa, achei bacana. Eu sou do time que acha que ele já estava jogando antes, mas eu não vou brigar com quem acha que ele só está jogando agora. Porque, assim, tem muita gente, tem gente falando assim: olha lá, o treinador de goleiro do Crespo, o treinador de goleiro já ensinou movimentos novos pro Volpi. É possível. Nossa, rápido assim? É possível. Então, eu não sei, mas é possível. Né? Tudo é possível. Nesse mundo da empolgação, tudo é possível. Eu estou empolgado e feliz. Claro que cabe a gente aqui fazer uma análise mais minuciosa, e teve coisas para a gente observar hoje, né? Luciano, a gente tinha Vitor Bueno e a gente tinha Rojas, que já era uma novidade, que não era esperado. Antes, uma coisa só assim: o jogo de hoje é um anticlímax absurdo, né? A gente tá empolgado, feliz com a vitória de terça-feira, estreia na Libertadores, não sei o quê. Daqui a pouco vem sexta-noite, jogo contra o Santo André. O time já praticamente classificado no campeonato. Aí o jogo foi uma morosidade na maior parte do tempo, que é normal também. Os jogadores, boa parte estiveram em campo
em Lima. Pô, você vai jogar contra o Santo André, os caras estão olhando e falam, pô, vamos lá, vai. Aí o Rojas ainda descomplica o jogo logo cedo, o que é bom, mas assim, o jogo vai ficar mais lento, vai ficar com menos intensidade, aquele negócio todo. Então eu sugiro que a gente fale hoje de São Paulo Sport e Cristal. A gente sabote o jogo do Santo André e fique conversando da estreia da Libertadores. Mas falando sério, o São Paulo entrou com algumas, como você falou, alguns testes, algumas alterações na própria formação, né? O São Paulo veio com 3 zagueiros, normal. Provavelmente, como a gente até falou no pré-jogo com os membros, deve ser a escala, os 3 zagueiros que vão enfrentar o Rentistas na quinta-feira. Então hoje talvez tenha servido como um teste para o trio. Veio com 2 homens ali, Nestor e Igor Gomes, que é uma ideia que eu acho que também pode funcionar contra o Rentistas, que deve vir fechado. Então eu acho que o Luan não enfrenta o Rentistas como titular. E aí pode ser o Rodrigo Nestor, pode ser o Igor Gomes, o Benítez, enfim, aí vai do trio que o Crespo achar melhor. As alas pode falar. Só te perguntar, interrompendo, o Igor Gomes, o que você achou da atuação dele? Eu vi muita gente reclamando que ele estava com pouca intensidade ou ele estava numa posição diferente. O que aconteceu com o Igor Gomes hoje? Uma coisa não exclui a outra. Ele estava numa posição diferente, mas ele não foi tão bem. Ele demorava, prendia um pouco a bola, errou muitos passes, mas assim, é um jogador que você vê que, como a gente via até 6 meses atrás, sabe fazer uma saída de bola. Aliás, hoje de novo, a gente já falou isso aqui em vários vídeos, o São Paulo vai estar apertado, o São Paulo vai fazer saída de bola, o Santo André vai subir com 7 jogadores, 5, 6 jogadores, o São Paulo vai pegar, vai sair jogando por dentro, com o Bruno Alves, com o Nestor, com o Igor Gomes, e isso não é um problema. O problema é mais, às vezes, os passes. O Igor Gomes hoje ele foi muito mal nos passes, demorou para soltar a bola, teve um pouco mais lento. O Nestor vem melhorando, porque o Nestor é mais jovem que o Igor Gomes, está começando. O Igor Gomes é bem jovem, e aí o outro é mais jovem. O São Paulo é assim, tem o jovem e o mais jovem. Ele está começando agora também a sua trajetória no profissional, então assim, ele vai melhorar em algumas coisas. Então tinha hora que o Nestor tentava um passe que não era o melhor. Até uma que ele acertou a barriga do jogador ali, tipo, tinha muito jogador ali na frente dele. Só que ele também foi prejudicado, o próprio Nestor, e o Igor Gomes também, por uma movimentação muito ruim, porque assim, as alas foram dos últimos jogos, e o Rojas com o Luciano, eles jogaram atrás do Vitor Bueno. Então, o Luciano jogou um pouco mais longe da área, e o Rojas jogou com a perna invertida, de repente, para forçar ele a não levar a bola tanto para o fundo, como ele leva quando está acostumado pela direita, não sei, mas ele joga como um meia. Tanto que o Reinaldo aparece menos, porque eles acabaram ocupando o mesmo setor muitas vezes. O Reinaldo foi menos participativo no jogo de hoje, ele acaba aparecendo mais no segundo tempo, no lance que o Luciano é um pouco fominha, tenta fazer um gol, já na parte final do jogo, o Reinaldo aparece mais quando o Rojas sai. E o Vitor Bueno na frente deles. Não funcionou exatamente em termos de estrutura, quando o São Paulo ia sair com a bola. Primeiro que a gente já tem uma dificuldade maior, a gente já tinha visto isso contra o Novo Horizontino, quando o Léo não jogou, tem uma dificuldade maior do Bruno Alves para construir a jogada, com o pé trocado por ali, já não tem a mesma qualidade para fazer a saída de bola. De repente, algo que o Crespo possa começar contra o Rentistas, mas já deixar em mente que se não estiver funcionando, vai ter que mudar, seja, não sei, puxa o Reinaldo, coloca o Wellington, coloca o outro jogador por ali, faz alguma alteração. Porque assim, até o momento do gol, o jogo poderia se desenhar mais complicado. É um time fechado, a gente já falou isso, contra time fechado sempre vai ser mais difícil para qualquer time, mesmo um time. É sempre pior jogar com um time fechado, seja mesmo você tendo ou não repertório. O Rojas, com aquele gol que ele fabricou ali numa situação em que ele foi muito esperto, muito sagaz, ajudou muito na partida, né? Porque daí o São Paulo pôde ter uma cadência. Porque eu até achei que ele inverter, ia colocar o Vitor Bueno, ia recuar o Vitor Bueno e subir o Luciano, sabe? Eu achei que ele ia fazer essa... Mas não foi. O Luciano jogou praticamente alinhado com o Rojas, com o Daniel e com o Reinaldo, e acabou não sendo não é um meio campo tão de criação, de pensar a jogada. O Luciano é uma questão muito mais de posicionamento e de associação com o homem da frente, ou com alguém, com um ala, com outro meia.
não é o cara, não é o pensador, solta nele que ele vai resolver, ele vai pensar, ele vai dar enfiada de bola que o Daniel Alves enfiou, ele é um outro tipo de jogador, é um jogador de infiltração, é outro estilo. E o Rojas é a mesma coisa, também não é um cara que vai parar, vai pensar o jogo, então a gente vê uma diferença quando joga. Até o Igor Gomes, mesmo quando não vai bem, quando ele joga mais avançado, quando joga, até o Daniel mais avançado, que também não costume bem, mas quando joga um Benítez, quando joga um Gabriel Sara, é outro estilo, outras características. O Crespo tentou essa formação, a formação em si, ela não é exatamente uma grande novidade. Eu talvez não esteja lembrando do São Paulo usando em outras partidas, algo 3-2-4-1 ali, talvez esteja fugindo da minha memória, muitos jogos. Mas ele tentou, ele fez uma opção, colocou ali um jogador, o Pablo não estava disponível para o jogo de hoje, então Sim. Ele deu uma chance para o Vitor Bueno, que conseguiu fazer mais um gol, então bom para ele, mas continua participando um pouco do jogo. E assim, não é porque não deu certo no jogo do jeito que ele queria, que ele não possa tentar numa outra ocasião, às vezes ali é uma questão de ajuste com outras peças, ou mesmo até o jogador não está num dia bom e daí a coisa não acontece, a execução como o cara imaginou, porque assim, não é, isso é condenável e não dá certo. Não, nesse jogo não deu. Então quando a gente fala uma coisa aqui, e por isso que a gente sempre toma esse cuidado, quando a gente critica trabalho e não o jogador, porque o jogador a gente não sabe, ele pode vir a render, então... enfim, o passe do Daniel Alves, eu quero chegar nele. Que foi? Olha, eu ia falar que foi passe de videogame, mas não tem no videogame. Os caras precisam copiar no videogame o posicionamento todo do corpo, toda aquela. Não tem aquilo. Foi muito bonito de ver, eu gostei muito. Antes, só o primeiro gol, o São Paulo com alguma dificuldade, o Nestor nem sempre. Acertando todas as jogadas, com alguma dificuldade de recomposição. O Nestor foi bem hoje, tá? São só ressalvas, para não achar que tá pronto, não sei, são só pequenas pontuações que ele vai melhorar, tem muita qualidade. O Thales também, o Igor Gomes não fez um bom jogo e o São Paulo teve dificuldade. O Santo André botou um bloco ali na frente, começou desde o início mordendo, então assim, o São Paulo passava do meio campo, dava até para ouvir o auxiliar do Santo André berrando, deixa aí, quando ele passar, que era passar da linha do meio de campo, você ataca. Aí quando ele passar, falou, agora eles não voltam mais a bola, né? Eles vão tentar ir progressão, então agora todo mundo diminui o espaço. Então isso dificultou bastante o começo do São Paulo para a construção de jogo. E aí você tem o Rojas, que consegue descomplicar o jogo fechando o passe, ou seja, parte tática, fazendo a leitura de jogo e tendo a arrancada, objetividade também, que é algo que, assim, é um gol que só pode sair esse ano, porque até ano passado o São Paulo tinha, no máximo, o Paulinho Boia para puxar uma jogada dessa, e não tem a mesma qualidade do Rojas. O Rojas, pra você ver, a gente está entrando em maio, a gente já falou isso várias vezes, ele não consegue jogar mais ali que 60 minutos. É o teto ali do Rojas, não passa disso. Era uma coisa que, inclusive, eu estava discutindo no Twitter, né? Porque, por que o Diniz não tentou o Rojas? Estava precisando. O Rojas não tinha físico para o ano passado. Pega o exemplo, o Éder. O Éder não está podendo jogar ainda muitos minutos e ele estava parado só desde novembro. E o Rojas, não, ele veio de 2 contusões seríssimas, ficou 2 anos parado. O Visoli chegou a colocar ele os poucos minutos ali que ele aguentava sem comprometer o jogador, sem... A gente até conversou no jogo contra o Botafogo, que ele entra, ele tem um lance relativamente parecido, porque é pela mesma faixa ali do campo, em que ele dá uma arrancada contra o Botafogo, ele fica sem perna. Ele não consegue ir até o gol, né? Dessa vez, hoje, se esse lance tivesse acontecido aos 10 do segundo tempo, talvez ele também não conseguisse chegar na frente do zagueiro. Então, é um processo que está entrando. O Éder hoje, por exemplo, eu acho que ele não entra, porque eu imagino que o São Paulo deva estar pensando em utilizá-lo por mais minutos no domingo. De repente, 60 minutos no domingo, coloca como titular, tira com 15 do segundo tempo, vê se aguenta, porque ele ainda tem, ele tem entrado ali com 15, 20 do segundo tempo e tem cansado muito ainda. Dá para ver que ele está morto. E assim, o São Paulo tem que lembrar, o próximo jogo do Paulista deveria pensar muito, com cuidado, no Daniel Alves, que está pendurado, porque eu imagino que todo torcedor queira que o São Paulo vá completo para enfrentar o Corinthians, para a questão do tabu e tudo mais, uma coisa que tem um peso muito grande para muita gente. A gente já sabe que, pela estratégia que o São Paulo está utilizando aí de jogadores, deve jogar com titulares, obviamente, na Libertadores e provavelmente no Clássico. Então, assim, dá um descansinho no domingo aí, justamente para evitar o
Eu acho que dessa vez, o São Paulo sabendo que vai jogar ali depois 3 jogos seguidos em uma semana, ou um pouco menos que isso, quinta conta, em 7 dias, vai ter que pegar o Rentistas, vai ter que enfrentar o Corinthians, que é um clássico, e depois vai ter que viajar para a Argentina para jogar na quarta-feira. Eu imagino que ninguém que tenha jogado hoje jogue no domingo. Talvez o Imagino eu. Volpe, talvez não, Tudo talvez bem. o Lucas Perry. Talvez o Mas Lucas assim, Perry. no máximo vou. Porque, assim, não tem sentido, não tem necessidade. O Miranda vai ter que jogar contra o Rentistas, então não sei se o Miranda está pronto para jogar sexta, domingo, quinta e tudo mais. O Miranda Sim. hoje fez uma partida um pouco mais segura. Ainda que tomou uma bola de cruzamento que o cara botou na corrida ali, que é normal também. Tipo, o cara não é infalível, é zagueiro. Vai ter uma outra bola que o cara vai passar. Por isso que a gente fala, não adianta ficar com birra de jogador, porque você sempre vai achar um recorte para odiar um jogador. Tem, Né? tem algumas coisas até no coletivo, por exemplo, o São Paulo com a primeira defesa do Volpe, que o jogo ainda 0-0, é um chutão lá do Fernando Henrique, do goleiro, o Miranda afasta de cabeça, na segunda bola tem 3 jogadores do Santo André e nenhum do São Paulo, e o Santo André vem para cima da linha de defesa do São Paulo e o jogador arrisca de longe, depois que ele domina a bola, que o São Paulo tenta voltar para recompor, assim, o São Paulo provavelmente devia estar posicionado para recuperar a bola, só quando o goleiro estoura, você não fica olhando a bola viajar esse tempo inteiro, você recompõe. São pequenas Sim. coisas assim que aos Que poucos vão vai. sendo ajustadas, nada É demais. o começo do trabalho do Crespo, é um começo, de novo, eu vou falar, é a palavra da vez, que é empolgante. Não tem como não se empolgar sendo torcedor. Ah, mas então eu estou iludido. Não se iluda. Tem muito trabalho e a gente vai ter desafios muito maiores pela frente. São Paulo está num começo de trabalho e é Campeonato Paulista, que é relativamente mais tranquilo, e está num grupo de Libertadores muito mais fácil do que estava ano passado, com um elenco mais qualificado. Então a tendência é uma progressão. O pega para capar vão ser nos jogos mata-mata, que aí a gente vai ver como é que os jogadores reagem, o nervosismo, tudo mais, e toda aquela coisa, a pressão, e os jogos de Libertadores, quando a gente chegar, se a gente chegar na fase realmente também de mata-mata, né? Nas eliminatórias mesmo, que é o que a gente quer ver. Né? Aí, dali para frente, nós vamos realmente testar esse São Paulo. Mas empolgação é a palavra da vez e tem que se empolgar e tem que celebrar, tem que ficar feliz. A gente aqui sempre vai deixar os alertas quando a gente vê coisas que não parecem condizentes com o que deveria estar sendo feito, principalmente na preservação de atletas, que é uma coisa que é uma preocupação nossa há 10 anos quase, em função de tudo que a gente observa, mas empolgação tem. Antes da gente chegar no passo do Daniel Alves, você me cortou nessa hora tão maravilhosa, qual a defesa que você mais gostou do Volpe? A do segundo tempo, que o jogador pega de perna direita e ele cai pro canto direito para fazer a Não essa defesa. com uma mão, com Com uma uma mão, porque ele mão, faz duas. exatamente. Essa eu achei a mais bonita, a mais difícil também. Exato. Por isso que eu preferi essa. Mas foram duas bonitas no segundo tempo, que uma ele pula, vai com as duas mãos, que é uma pancada mais normal, é mais aquela de treino mesmo, mas é legal. Mas essa daí eu Assim, achei. para mim foram 2 grandes defesas no jogo, a que seria anulada por impedimento, ali ele Sim, foi a muito de. bem, Que o e, narrador e fala de essa, handball. e Sim. A essa. outra é o O esperado, a restante, outra é uma defesa. ok, o restante, É, beleza, ele fez o que tinha que fazer, se toma o gol era falha, como era contra o Santo André, exato. contra o São Caetano. É, sim, sim. Então, exato. Ou poderia ter um gol que a gente não esperaria que ele levasse. A gente espera que ele faça essa defesa. Então, agora sim, chegamos naquele momento. Daniel Alves lá, pega, faz toda aquela pose e mete aquela bola. Olha que bom que o Vitor Bueno não perdeu esse gol. Porque quando o Daniel Alves estava no meio, ele chegou a fazer uns 3 lances desse, que eu me lembro assim, que o cara na cara do gol não fez o gol. E daí ninguém lembra da jogada, porque quando não sai o gol, a gente não lembra. Tirando o lance do Thales lá, que fez tudo certinho, deu aquele corte, e aí a bola caiu na perna errada do Léo, que uma perna que ele nem sabia que ele tinha. No momento que ele viu aquela perna, ele falou, pô, eu tinha essa também, nem sabia. E que pena, cara, não aconteceu o gol. Mas vamos falar primeiro do Daniel Alves. O que foi aquilo, cara? Que passe, né? Uma ótima jogada, assim, de novo, movimentos coordenados do Crespo, são movimentos de infiltração, o Crespo, aliás, a única interação, ou melhor, a única informação que a gente teve na transmissão no primeiro tempo foi ele pedindo justamente infiltração, e aí você tem um jogador com muita qualidade para fazer isso, o Vitor Bueno leu muito bem a jogada, o Thales Costa foi uma repetição de infiltração também, o jogador está lá, parado, ou tá do outro lado, mais pela esquerda, ele faz todo o movimento para fugir do marcador, entrar em um outro setor
e receber a bola em profundidade. Assim, é muita qualidade, assim, não é surpreendente. Hoje ele botou essas duas bolas, uma mais facinha para o Benítez, que algum marcador dele ali se perdeu em algum momento, chegou a fazer um cruzamento de perna esquerda para o Rojas, que não é o forte dele para cabecear, né? Mas assim, não tem muito o que falar, Daniel Alves, chovendo uma olhada. Eu ia falar isso, chovendo molhado. A gente faz uns 3 jogos que fala que todo jogo tem uma dessa, então todo jogo tem uma dessa, seja por cima, por baixo, pelo chão, tanto faz. E aí uma coisa que, assim, uma preocupação que a gente tem aqui no canal, quando a gente fala de trabalhos, se pegar alguns jogos do ano passado, e é normal isso, tá? Muitos torcedores vão falar, pô, esse Vitor Bueno não presta, não tem intensidade, é fraco, é patético, é ridículo. Não é. Por exemplo, fez uma boa leitura de jogada hoje. Vai ter momentos em que jogadores vão atravessar uma boa fase, vai ter momentos que um jogador vai estar fazendo coisas no campo que ele não tem capacidade por uma necessidade do time. Então, a gente precisa fazer toda a leitura. Não quer dizer que o Vitor Bueno seja um craque. Quer dizer que é um jogador útil, que quando você tem um treinador que consegue aproveitar as qualidades dele e colocá-las dentro do esquema que ele tem na cabeça, isso funciona melhor. Né? E aí, antes que faça a pergunta, o Diniz é melhor, o Crespo é melhor que o Diniz? Pô, provavelmente, assim, se fosse lá atrás para contratar e eu tivesse como escolher o Crespo antes de ter contratado o Diniz, ok. Mas eu discordo de quem fala que foi perda de tempo o trabalho do Diniz, porque ajudou a gente a chegar onde a gente está hoje. Ele passou com um elenco muito mais reduzido, mais limitado. Sim. Se o Crespo tivesse vindo depois do Cuca, o São Paulo não estaria no estágio que está hoje. Esse é o resumo. Tá, e ele levaria muito mais, sim, porque o Cuca não deixaria o legado. O Cuca deixou um legado muito ruim. E assim, se eu fosse perguntassem para mim quem é mais técnico, o Cuca ou o Diniz, o Cuca me parece mais técnico. Tem conquistas, tem uma história no São Paulo, uma trajetória lá atrás, muito interessante e tal. Só que o trabalho do Diniz foi muito melhor que o do Cuca. Então, assim, são trabalhos. Pode ser que o Diniz nunca mais faça um trabalho como ele fez aqui no São Paulo bom. Pode ser que ele vá em outro time e faça. O Thiago Nunes, que foi agora contratado pelo Grêmio, a gente não sabe se é o Thiago Nunes do Atlético Paranaense ou se é o Thiago Nunes do Corinthians, a gente não sabe. Porque às vezes ele vai encontrar peças, ele vai encontrar situações favoráveis, às vezes ele vai encontrar ambiente. Então isso vale para treinador, isso vale para jogador, que a gente não deve condenar. Agora, tem jogadores que são acima da média, que são jogadores que, quando tem alguma coisa errada, a gente tenta investigar, tenta descobrir, ver se é alguma coisa, como é o caso do Hernanes. A gente sabe que o Hernanes joga muito mais do que desde o retorno dele. Ele não conseguiu fazer um jogo no nível que a gente espera, e a gente não está esperando o Hernanes de 17. A gente está esperando um Hernanes que a gente ainda não viu. Pode ser que veja nas mãos do Crespo. Tomara, torço muito. Né? E a mesma coisa vale para o Daniel Alves. Daniel Alves pode jogar no meio, pode jogar na lateral, nessa lateral, que é a esquerda, nessa lateral. Pode jogar pelo meio, pode jogar na lateral, que ele vai render, porque ele tem capacidade para isso. Ele só precisa ter ali todo um esquema de jogo. E acho que é uma coisa que o Diniz falava, e o Crespo deve concordar, que alguns jogadores do São Paulo têm qualidade suficiente para assimilar muito rapidamente os comandos do técnico. Foi uma coisa que o Diniz falou quando ele chegou, e o Crespo está conseguindo dar um repertório para o São Paulo que eu acho que o Diniz não tinha. Mas eu não sei, porque o Diniz não tinha peças também, não tinha as mesmas peças. Mas o Crespo tem esse repertório e o time de São Paulo consegue executar. Vai ter errinho? Vai. Mas agora é a hora de errar. É no Campeonato Paulista. Laboratório. Eu sei que tem gente que fala que é Copa do Mundo. Pra gente é um grande laboratório que a gente quer ganhar lá no final. Quando a coisa chegar na fase aguda. Aí eu quero ganhar tudo. Eu quero ganhar tudo sempre. Né? E aí, das alterações, assim, todos os jogadores entraram, mantiveram ali a nota 5, porque não tinha muito o que fazer também. O jogo, depois do segundo gol ainda, ficou absolutamente controlado. O Santo André tentou, tinha chegada, depois que entrou os dois jogadores de frente, até tentou uma jogada, uma escapada, um chute de longe, qualquer coisa, mas assim, o jogo absolutamente controlado, o jogo ficou numa intensidade muito baixa. Então, assim, o Luan entra, ok, distribuía o jogo, estava tranquilo, os combates eram simples, a mesma coisa para o Léo, não teve muito trabalho pela esquerda, conseguiu aparecer vez ou outra no ataque para tentar finalizar essa bola que poderia ter sido o terceiro gol. O único que eu acho que entrou um pouquinho abaixo foi o Bruno Rodrigues. Não sei se não estava num dia feliz, estava ansioso. O Luciano hoje, por exemplo, além de não fazer uma partida boa um pouco mais longe do gol, estava ansioso. Chegou uma hora que ele queria fazer gol de qualquer jeito. A bola que ele tenta bater para o gol de virada era para servir o Reinaldo. Então, assim, normal. Bola. Teve uma bola que o Bueno
Toma, serve o Reinaldo. O Reinaldo não estava esperando aquilo, e você percebe que ele, cara, ele fica. Deu um tilt ali, porque o Reinaldo é um jogador experiente, a gente sabe, está mostrando também bastante qualidade. Acho que o Crespo vai conseguir utilizá-lo ainda mais do que o Diniz, em função de ter uma estrutura que protege mais o time atrás. A estrutura, a gente vai ver, não pega para capar. Mas ele, na hora ali, deu um opa, ei, o que aconteceu aqui? Se ele rola a bola pro Bueno, era muito melhor, mas ele fez aquilo, né? Então acontece também. Ele fez aquilo. Quem para você foi o melhor em campo? Que isso acho que é a coisa mais. Cara, hoje é uma das partidas muito difíceis de você colocar o melhor em campo, mas eu iria no Rojas por um motivo simples. Um jogo em que todo mundo, ninguém se destacou. O jogo estava complicado, tudo bem que era começo de partida, Sim, óbvio, sim, tudo sim. mais, mas o jogo estava complicado. O jogador recupera uma bola no campo de defesa, arranca sozinho, faz o gol, o jogo muda completamente a partir desse gol. Vamos deixar ele. Dá E assim, é muito legal, cara, porque uma das coisas que eu falei quando o Rojas voltou, quando ele estava para voltar, eu Mas assim, falei. só para registrar, assim, menções bem positivas a Nestor e Daniel Alves, tá? Bem positivos. O Rojas, quando ele estava para voltar, eu falei, eu me arrisquei a pensar numa previsão. Precisa ver se ele vai conseguir se adaptar, né? Porque o corpo do cara provavelmente não vai ser o mesmo depois da lesão, a questão da velocidade talvez não seja. Óbvio que não é, mas ele está muito melhor, ele voltou muito melhor na condição física e técnica do que eu imaginava. Eu pensei que o Rojas teria que se adaptar por ser um jogador de qualidade e fazer funções diferentes, como quando o jogador já vai ficando mais velho, ou já enfrenta uma lesão mais grave, e quase morreu o Gabriel Perecini, passa bem, está vivo ainda. E, enfim, a gente viu um pouco daquele Rojas lá da época do Aguirre. O Rojas que salvava o Aguirre. Até, olha, aquele São Paulo que. Ele teve o melhor cenário para voltar, né? Que é um cenário aos poucos, ele não precisa jogar mais do que 45, 60 minutos, nunca joga mais do que isso, nem deve aguentar. Então ele joga sempre nesses pontos, começou entrando em partidas por 15 minutos, 10 minutos, os primeiros jogos, e contra adversários mais frágeis, né? Então, você não precisa. Rojas, preciso de você bem 90 minutos, porque o time está pendurado. O São Paulo muitas vezes apressava alguns retornos, o Everton viveu isso muito. Cara, você tem que voltar agora, o time está acabando sem você. Volta lá e você vai ter que jogar 90 minutos, ou 80 na pior das hipóteses. Ou o Luciano ano passado, quando a gente foi Ou colocar ele no Luciano, jogo contra o coisa Fluminense, assim, que foi uma bobagem bizarra do Diniz. Não deveria ter forçado ali o Luciano tinha que ter descansado para um jogo de volta do Grêmio, que era o jogo mais importante ali do ano, mas enfim, é isso. Erros que vão acontecer. O que eu espero é que o São Paulo tenha aprendido muito com 10 anos de erros e tem uma comissão técnica que me inspira mais confiança do que as últimas muitas que passaram pelo Morumbi. Eu estou tentando me lembrar do último técnico que eu tenha me empolgado tanto quanto eu estou empolgado com o Crespo nesses últimos anos. Aí, assim, eu sempre faço a exceção do Rogério, porque o Rogério tinha uma torcida especial por ser um ídolo do clube e por saber que era inteligente, mas não estava pronto. Em termos de empolgação, acho que desde o Osório, né? Osório, que pegou um time bem fraco, bem limitado, na verdade, e conseguiu, com 200 desfalques, levar o time lá para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro enquanto durou. O Balsa também na Libertadores. Porque aquela Libertadores tiraram a gente. O Balsa não foi empolgante. Não foi. Não, mas o Balsa ele teve uma dificuldade no começo, aos poucos ali. Você via que tinha uma evolução, mas você tinha que esperar. O Crespo ele consegue aliar um pouco dessa evolução com os resultados, com um histórico que já tinha. O Balsa pegou o time, coitado, de 2015. Ele pegou o time do Milton Cruz, Doriva, antes Osório, que não tem nada a ver com ele. Então, se vira aí, Balsa, vai lá. E com material humano bem inferior. Então, mas, olha só, terça-feira a gente vai ter uma live. A gente pode trazer esses assuntos. Coloquem aí no. O que foi? É o dia que você volta? Mas eu acho que eu chego antes do horário da live. Eu ia falar que ela podia ser segunda-feira. Terça-feira tem um monte de jogo bom na Libertadores. Todo mundo quer ver os jogos da Libertadores. A gente perde um monte de coisa aqui, porque a gente quer fazer live na hora dos jogos da Libertadores. Vai ter acho que é Santos e Boca na quarta-feira. Tem um jogo bom do Independente Del Valle. Na quarta, não, desculpa, na terça. Não, o jogo é terça. Eu que falei quarta.
Eu cogitaria, faria aqui uma Mas reunião é da que tem diretoria jogo aqui. do domingo, fica aquela canibalização. Vamos para terça-feira, Meu Deus. para a galera poder assistir o vídeo de jogo, para a gente poder ter números. É importante ter números. Então, assim, curta esse vídeo, tá, gente? Ó, a gente bugado aqui. Aproveita, já desce o dedo aí no like. A gente faz a live de texto, mas a gente fica sintonizado na televisão. A live é mais tranquila, cara. Eu nem fico com uniforme, é mais cegado. É mais na festa. A gente acompanha ali, você comemora gol quando acontece, que eu vejo, a gente vê, tá gravado. E o que eu ia falar? Vamos fazer na terça mesmo. Para não zicar nada, depois quarta-feira tem jogo, enfim, vai que vai. Quinta-feira tem jogo. A gente faz a live de terça, discute esses assuntos de técnico, de Superliga, e mais o que vocês quiserem aí ver na live de terça, coloque aí nos comentários. Se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente avisa, porque o Gabriel tem que retornar, né? Senão vai ser uma loucura. Então, fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai avisando vocês, mas em princípio, vamos deixar na terça mesmo, mas a gente vai acompanhando os jogos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, torcendo sempre contra todo mundo e a favor de São Paulo. Acho que nem devia ter falado isso. Não torcendo nada contra nada e só torcendo para São Paulo. Enfim, cada um faz o que quer. É isso. Pronto. Então, agora sim, encerrando esse vídeo, um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Agora eu vou esperar um pouquinho para não cortar, porque sempre corta.